Esperando o pessoal se conectar. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Levi. É uma satisfação mais uma vez estar aqui junto com Amor Educacional, ajudando a construir, né, uma sociedade mais digna, debatendo educação, debatendo o que é a sociedade, né, levando informação nesse momento que é tão crítico, tão atípico para todos os seres humanos, para nós brasileiros e do ponto de vista mundial também. Então, quando a Rosatrice me chamou para participar do evento, eu fiquei muito satisfeito, eu a parabenizei e mais uma vez aqui participando da live. Acredito que é importante a gente ressaltar que essa iniciativa é uma iniciativa fantástica, uma iniciativa que eu considero muito interessante e muito necessária, até pela diversidade de temas, de debates que vão acontecer ao longo do evento. Eu gostaria também de já pedir desculpa, né, ao pessoal que está participando, caso eu deixe de comentar alguma coisa que seja falada aqui ou de responder alguma mensagem, certo? Porque eu não consigo lidar muito bem, falar e cutucar no Instagram enquanto eu falo. Mas vou tentar atender a essas demandas também. Então, parabéns Rosatrícia, parabéns Amor Educacional e seguimos juntos. Vamos promover mais esse encontro, promover mais esse bate-papo. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o professor Levi Brandão, eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas, fiz algumas especializações na área da educação, né? Gosto muito da educação, a educação, para mim, como falou um dos palestrantes na atividade anterior a essa, na live anterior, estava lá participando, meu Instagram é Sociologia na Cabeça, né? A educação é o caminho, a educação salva, inclusive, contra a ignorância. Vocês vão ver ao longo da minha fala, eu já tive a oportunidade de falar isso participando de evento da Amor Educacional, né? Eu acredito que um dos caminhos, inclusive para a gente enfrentar aquele que para mim é o maior problema brasileiro, que é a desigualdade, a educação, ela nos oferece muitos subsídios, né? Mas ao longo da nossa conversa hoje, a gente vai ter oportunidade para debater sobre isso. O que é que acontece? A internet pode estar meio mais ou menos a minha, porque aqui na parte de Maceió onde eu moro teve um problema, teve uma queda de energia agora há pouco, né? Eu estava sem conexão, estava até receoso, achando que talvez não desse certo, né, a participação no evento. Mas vamos lá. Então eu sou Levi Brandão, sou cientista social formado pela Universidade Federal de Alagoas, né, tenho algumas especializações na área da educação, amo a educação, me considero um educador, né? Tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, inclusive a Rosa Tícia estava presente, ela participou, né? O que acontece? A gente fez um mestrado na área da educação e eu também fiz um mestrado aqui em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas, fiz um mestrado em Sociologia. Eu atuo como sociólogo, consultor na área da educação, já fui professor de algumas instituições de ensino, tanto da educação básica como de nível superior, né? Já tive a oportunidade de ser coordenador pedagógico, né? Atuar junto à direção. E o que acontece, né? Como a Rosa Tícia colocou lá na minha apresentação, eu sou um jovem pensador, né? Jovem pensador por quê? Por causa da minha idade, né? Com o passar do tempo a gente vai conseguindo mais maturidade, vai aumentando a nossa bagagem, inclusive pelas experiências que a gente tem na nossa vida prática, na nossa vida empírica, não só do ponto de vista teórico, intelectual, de leitura que a gente faz, mas as experiências da vida vão abrindo os nossos olhos, né? Então eu ainda sou um jovem pensador, um jovem sociólogo, e hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês falando como um jovem pensador, como um jovem sociólogo, né? A conversa que a gente vai ter, ela vai se dar muito na perspectiva da sociologia mesmo e também na perspectiva da filosofia. Então hoje, e até para a gente já começar o nosso debate, já faz 4 minutinhos que a gente está conversando, né? Tempo suficiente para o pessoal se conectar, tempo suficiente para a gente já ir, né? Como é que se diz? Aquecendo os motores. Vamos começar o debate. A primeira questão que eu tenho para vocês, e ela até remete ao tema do evento, é que por que
Pensem, eu vou responder mais ou menos, vou introduzir já uma resposta depois de uns 10 segundos que eu fizer a pergunta. Mas por que, né, a gente precisa pensar sobre inclusão? Pensaram? Pois é, porque a gente possui um modelo de organização social, de organização da vida, que é excludente, pessoal. A gente só fala de inclusão porque a nossa sociedade, né, ela se estabelece, ela se organiza do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista do acesso à educação, à cultura, né, à tecnologia, né, de maneira desigual. Ou seja, existem pessoas que ficam à margem, pessoas que não acessam, pessoas que não possuem aqueles que são considerados direitos básicos, né? Então pensar a inclusão, e esse inclusive é um dos temas mais importantes se a gente efetivamente quer construir uma sociedade mais humana, eu posso até dizer, né? É um dos temas mais importantes, é um dos temas mais fundamentais, né? Eu acredito que se a gente vivesse numa sociedade igualitária ou menos mais igualitária e menos desigual, né? Onde as pessoas tivessem mais acesso àquilo que a gente considera direito, a gente não estaria falando de inclusão, percebe? Porque a inclusão seria um valor base, seria um dos alicerces da sociedade. E isso não acontece, pessoal, na sociedade que a gente vive, percebe? Por isso que a gente debate, por isso que existem eventos, estudos, por isso que vez por outra se levanta a bandeira da inclusão. Por quê? Porque a nossa sociedade segrega, porque a nossa sociedade exclui, porque a nossa sociedade discrimina. Isso, infelizmente, tem vindo à tona muito fortemente nos últimos dias, no último mês, né? Conflitos internacionais, movimentos na rua, debates. Por quê? Porque as pessoas olham umas para as outras, né? Grupos humanos olham para outros grupos humanos, os discriminando, os excluindo, não enxergando como detentor de dignidade, como foi dito na excelente atividade que ocorreu antes dessa aqui que a gente está realizando, né? Na Constituição brasileira tem dizendo lá, é papel do Estado garantir a dignidade das pessoas, né? E a gente está vendo um conjunto de movimentos sociais, todo um levante social, pessoas indo às ruas quando a gente deveria se manter em casa, em isolamento social. Todo mundo deveria, inclusive, ter esta condição de ficar em casa, né? Indo às ruas justamente para confrontar um discurso e um conjunto de atitudes que afastam, que segregam, que discriminam, né? Que tipificam as pessoas, colocando elas em patamares diferentes, umas inferiores a outras. Então, um evento como esse, no meu ponto de vista, já pelo título, é um evento que cumpre um papel social importantíssimo, pessoal. Nós precisamos pensar em inclusão. Nós precisamos pensar em inclusão. Estamos no século XXI, pessoal. A gente tem, né, na nossa bagagem uma história de milênios, pessoal. E é importante a gente olhar para essa nossa história, né, para construir o nosso projeto de humanidade, percebe? Então, que humanidade a gente quer conquistar, a gente quer ser, quer se realizar sendo, percebe? Então, a nossa conversa hoje, os 50 minutos que a gente tem, é para bater um papo nessa perspectiva, para pensar qual que é o melhor caminho para a gente enquanto ser humano, tá certo? Mas para que a gente consiga debater de uma maneira mais sistematizada, coerente, né, eu vou fazer todo um percurso, né, até para fundamentar os argumentos que eu vou levantar aqui, tranquilo? E aí esse percurso vai se pautar muito na sociologia, na filosofia, na ciência política, na antropologia, na psicologia, psicanálise, que são áreas de estudo pelas quais eu passei, certo? Tranquilo? Tá tudo... É um conjunto de ciências, de conhecimentos que se complementam, que se conectam. Então vamos pensar agora aqui, nesse finalzinho da noite, sobre o que é ser humano, certo? Só para a gente, né, orientar e organizar a nossa conversa, o título da palestra é Em Ponto de Mutação. Em ponto de mutação é fundamental
é fundamental a mudança. Em ponto de mutação, é fundamental a mudança. Pandemia e desafios, perspectivas, como vocês quiserem dizer. Perspectivas, desafios humanos. Certo, pessoal? Então, eu acredito que essa pandemia, pessoal, ela nos traz a oportunidade de enxergarmos aqueles que são os mais complexos e mais graves problemas que existem na humanidade, né? A pandemia, ela evidenciou para, inclusive, pessoas que não conseguiam ver, que nós efetivamente vivemos num mundo, em um país, em especial o Brasil, é extremamente desigual. Só para vocês terem uma ideia, o que eu vou dizer agora é dado do IBGE e é dado também do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eles fazem um estudo sobre a desigualdade, o índice de desenvolvimento humano no mundo, né? O Brasil só perde em concentração de riqueza, pessoal. Só perde em concentração de riqueza, pensando o 1% mais rico da sua população, né, para o Catar. Né? O Brasil, apesar de ter um índice de desenvolvimento humano considerado alto, quando a gente correlaciona isso com a desigualdade e quando a gente não olha para o desenvolvimento humano, mas olha para os índices de vulnerabilidade, por exemplo, humana, né, o Brasil se encontra lá numa posição bem ruim. Percebe? O 1% mais rico da população brasileira, pessoal, eu anotei aqui, ó, detém 28,3% da riqueza produzida no Brasil, da renda produzida no Brasil. Percebe? E os 10% mais ricos, pessoal, do Brasil, detém mais de 40%, 41,9% da riqueza produzida no Brasil. Então são dados do IBGE e são dados também das Nações Unidas, né? Pessoal, pensem, ó, vou repetir, 10% da população brasileira, o 10% mais rico, detém mais de 40% da riqueza do país. Percebe? Isso é ou não é um problema? Isso é ou não é um problema? Entende? Então, e não é diferente no restante do mundo. Não é diferente no restante do mundo. Então, apesar de no Brasil isso né, ser extremamente evidente, em outros lugares do mundo a desigualdade não se dá desta maneira específica, mas se a gente pegar o retrato do mundo, né, um 1% mais rico do mundo também detém cerca de 20 e tantos por cento da renda produzida no mundo. Percebe? Então isso é extremamente complicado, pessoal. Por quê? Por quê? Porque a desigualdade ela está diretamente ligada ao não acesso àquilo que, enquanto movimento humano, construindo um novo paradigma, um novo conceito do que é humano, do que é a vida, né? Projetando os caminhos que a gente deveria seguir, né? Pessoas fizeram isso, lutaram para que isso fosse posto e aceito, né? Gente morreu, né? Lutando para se colocar o que eu vou dizer aqui agora. E ainda hoje a gente tem uma situação como essa, né? A gente teve durante a modernidade, no século XIX, considerado por um historiador, né? A era das revoluções, século XVIII e XIX, né? O que acontece? A gente teve todo um movimento que apresentou para o mundo, né, o que era o ideal de ser humano. Pautado nesse movimento lá da França, da Revolução Francesa, né, a gente teve ao longo do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, né, teve o reconhecimento daquilo que são considerados direitos humanos. Percebem, pessoal? E lá está dizendo o que é necessário, fundamentalmente, basicamente, para que um ser humano tenha a sua dignidade prestigiada, garantida, para que ele possa se realizar, colocar para fora todo o potencial que ele tem, né? E aí, a desigualdade, ela cria obstáculos imensos para isso, a ponto, inclusive, de pessoas morrerem hoje quando a gente produz
né? 7 vezes mais alimento do que a gente necessita, 11 vezes mais roupa do que a gente precisa vestir, por exemplo, né? Pessoas que morrem de fome. Percebe? Então, pessoal, o que acontece? Essa minha conversa com vocês é justamente para relembrar a gente de que essa situação é fruto das nossas relações. É fruto das nossas relações. A desigualdade, ela não é uma coisa natural, como já se acreditou. Já está provado, né? Isso é objeto de estudo, é foco de estudo de ciências como na qual eu me formei, a sociologia. Né? A desigualdade é construção humana, é produto das nossas relações. Em grande medida, pessoal, em grande medida mesmo, é resultante das nossas escolhas, enquanto coletividade. Percebe? Percebe? O que acontece? Do mesmo jeito que a gente construiu a sociedade tal qual ela está posta, né, com muitos problemas, e a pandemia ela trouxe isso à tona, a própria pandemia, não só no meu ponto de vista, mas no ponto de vista de inúmeros pensadores das ciências humanas e também das ciências da natureza, né, cientistas da biologia, inclusive, né, o próprio problema da pandemia é resultante, né, não é um problema biológico, é um problema social, é resultante das escolhas que fizemos enquanto humanidade. Está diretamente ligado ao nosso modo de organização social, ao nosso modo de produção, de consumo, à cultura que a gente tem num mundo que é globalizado, né? Aquela que se faz hegemônica no mundo globalizado, aquela que predomina, pessoal, no mundo globalizado, né? Em grande medida, o vírus não é o coronavírus, né? O Covid-19, o SARS-CoV-19. O vírus não é esse. Se vocês pensarem direitinho, né? E partindo dessa perspectiva do que eu estou dizendo, inclusive investigarem, o que acontece? Vocês vão ver que quem se comporta de maneira predatória, né, mantendo a relação desarmônica com o mundo como um todo, inclusive com seres da sua própria espécie, tá aí o problema da desigualdade que eu citei agora há pouco. Quem se comporta como vírus, que vai lá, se aloja, tira o que tem de bom e depois vai embora, né? O vírus, inclusive, é um organismo que não é considerado vivo, né? É um ser acelular, é só material genético. Precisa estar dentro de uma outra célula para se ativar. Percebe? E aí ele se ativa degradando aquela célula que o aloja. Percebe? Em grande medida, o modo de organização social, o modo de vida que a gente adotou, ele se dá muito parecido com o que o vírus faz quando se aloja no seu hospedeiro. Percebe? Em grande medida, pessoal, a gente poderia defender, e não sou eu somente que digo isso, eu poderia citar muitos pensadores, pessoal. É sério, né? É sério. Há alguns anos atrás, né, foi lançado por um dos candidatos ao governo dos Estados Unidos, me esqueci o nome dele agora, mas lembro o nome do livro, um livro que tinha como título Uma Verdade Inconveniente. E o livro falava sobre degradação ambiental. Falava sobre os riscos que o nosso modo de vida tem levado, tem trazido, né, para a humanidade. O quanto, né, a nossa organização social, a nossa organização de vida, a cultura que a gente tem por todo o globo, que predomina por todo o globo, tem criado um conjunto de fatores que põem em risco a própria vida humana, né? E lá nesse livro, Uma Verdade Inconveniente, olha o título, como o título é provocativo, não é? É provocador. Uma verdade inconveniente. Por que inconveniente? Porque nos faz questionar quem nós somos. E é nessa perspectiva que eu estou tendo essa conversa aqui com vocês. Lembrem, a gente só fala de inclusão porque a sociedade que a gente vive é excludente.
É legal a gente viver numa sociedade excludente, pessoal? É justo? Da mesma maneira, é correto? É eticamente o melhor caminho que a gente poderia adotar, né? A gente viver num mundo que, por exemplo, a gente precisa de água, a gente precisa de ar puro, né? Mas a gente vive e o jeito que a gente encontrou para viver faz com que a água acabe se tornando poluída, o ar acabe se tornando irrespirável. Percebe? Percebe? Entendem? Então, é correto isso? Essa é a ética que a gente precisa? Né? O livro foi escrito pelo Al Gore, eu lembrei aqui agora. O que acontece? Há alguns anos também foi lançado um livro que eu gosto muito, pessoal. Repara só, foi um livro de um sociólogo que ele é bem famoso. Eu normalmente cito ele porque ele é um sociólogo fácil de ler, né? Ele traz muitas provocações. Eu acredito que ele cumpre um papel e cumpre perfeitamente o papel do intelectual, né? Que é o Zygmunt Bauman. Bauman escreveu inúmeras obras, pessoal, né? Mais de 40 obras traduzidas para o português. O que acontece? Só eu tenho aqui em casa 24 livros do Bauman. O que acontece? Tem um desses livros que eu tenho aqui que tem um título mais ou menos assim: a ética, não, a riqueza de poucos, pode beneficiar todos nós, né? A riqueza de poucos pode beneficiar todos nós, né? Esse é o título de um livro. Em um outro livro, ele questiona a ética capitalista ou a ética humana, se quisermos mudar, né? Porque tem gente que, quando escuta, né, qualquer crítica ao capitalismo, já fica todo armado. Tem que saber lidar com crítica. É a crítica que traz o nosso crescimento. Uma pessoa gripada não quer dizer que ela está com Covid-19, não. Tem que fazer o exame para saber se está, né? Tem muito estudo sobre isso. Tá vendo? Eu não consigo falar e ficar interagindo muito com as perguntas. Mas tem muito estudo nessa linha aí. O que acontece? Que descreve quais são os sintomas, né? Às vezes são parecidos e às vezes mudam, né? Daqui a pouco eu tento falar sobre o que eu já li em relação a isso. O que acontece? A ética humana na qual a gente está pautando a nossa vida, ela é aquela que a gente deve efetivamente adotar? O ser humano, pessoal, ele é um ser diferente dos outros seres porque ele se constrói a partir das relações que ele mantém, né? O ser humano é um ser social na sua essência, se é que a gente pode dizer assim, né? Eu estou usando essa palavra para ficar mais simples, mais fácil da gente entender o debate. Então, uma das características básicas do ser humano, é que ele precisa se relacionar. A gente nasce como uma pedrinha bruta, pessoal, né? Nasce como uma pedrinha bruta. E aí o que acontece? Uma pedrinha bruta que não tem humanidade nenhuma nela. E a partir das relações que ela vai mantendo, ela vai construindo o seu eu humano, né? Ela desenvolve a capacidade da fala, consegue articular as palavrinhas, ela desenvolve, né, a sua capacidade cognitiva, ela começa a interagir com o mundo, a simbolizar, né? Ela começa a adotar comportamentos socialmente construídos e não só se deixando levar, não só se comportando, deixando levar-se pelos seus instintos, pelos seus impulsos biológicos, né? Ela começa a lidar com a repressão aos seus desejos, porque o bichinho ele não tem isso. Ele tem fome, ele vai lá e faz o que é necessário para comer. O ser humano não. Ele pede, ele espera um determinado horário, né? Onde é que eu estou querendo chegar com essa conversa? Eu estou querendo mostrar que o que nós somos foi criado pela gente, né? Quando a gente nasce, a gente herda
uma cultura. A gente já nasce numa sociedade que está posta a uma cultura, sendo que a cultura ela é dinâmica, ela muda, né, com o tempo. Fatores externos e internos à própria cultura fazem com que ela se modifique. Então a gente herda uma cultura, mas a gente contribui para que essa cultura mude, né? E a gente vai transmitindo cultura para as outras gerações. Quando o ser humano ele se humaniza porque ele internalizou cultura, porque ele aprendeu a ser humano, né? Então, o projeto da vida humana, o mais básico, né, ao longo de toda a vida de um ser humano, é ser humano. Mas é um tipo de humano específico, né? Existe um ideal de humano que está posto. Mas é engraçado que o ideal de humano, que foi reconhecido como válido, que eu citei no começo da nossa conversa, meio que hoje parece uma coisa utópica, né? Falar sobre isso parece hipocrisia, demagogia. Por quê? Porque a gente caminha na direção contrária, né? A ética de hoje, pessoal, e a gente já teve a oportunidade de debater sobre isso no começo da pandemia, né? Amor Educacional organizou um evento e eu participei lá, discutindo ética, trabalho e pandemia. O que acontece? A ética na qual a gente baseia as nossas relações hoje é uma ética muito individualista, né? É uma ética muito do olhar para o próprio umbigo, totalmente pautada na lógica do capitalismo, que é o modo de produção, que é o modo de organização econômica que impera no mundo globalizado, né? Inclusive o capitalismo de hoje é chamado de capitalismo globalizado, capitalismo financeiro globalizado, neoliberalismo, né? Capitalismo financeiro e por aí vai, mas globalizado, mundo todo, todinho, né? É o modo de produção que impera. A gente pode inclusive fazer uma live debatendo isso. É muito difícil dizer que do ponto de vista da produção, do ponto de vista da economia, né, há realmente organizações comunistas, socialistas por aí afora. Há controvérsias, né? Há controvérsias. O mundo é capitalista, pessoal. Esse é o modo de produção hegemônico. E esse modo de produção, modo de organização da vida, né, ele trouxe para a gente algumas consequências. É claro que ele trouxe conquistas, né? Por exemplo, o desenvolvimento tecnológico, né? Mas a que preço? De que forma? De que forma, né, a gente chegou a isso? A gente está conectado, está debatendo, está conversando por conta de conquistas que estão diretamente ligadas ao capitalismo. Mas será que a gente não conseguiria desenvolver tecnologia, né, pautando a nossa existência em uma outra ética? Uma ética que não fosse a ética da competição, uma ética que não fosse a ética do individualismo, né? Uma ética que não fosse a ética que pensa o ser humano como um ser superior aos demais seres da natureza e que parece que está desconectado do restante da natureza, como se o ser humano, por ser inteligível, fosse um ser à parte, tivesse que dominar e degradar, usar como bem entende o restante da natureza, somente como se fosse a terra recurso para ser consumido e não a sua própria casa, né? Usa a terra como recurso para ser consumido e não como a base da sua própria vida, né? Percebam que a nossa conversa está numa outra perspectiva, né? Eu estou numa perspectiva de questionar as raízes, por isso que eu disse, filosófica, sociológica. Esse é o meu papel, pessoal. Esse é o meu papel, né? Cada cientista tem um papel na sociedade. E o papel do sociólogo é esse. É esse. Questionar aquilo que resulta das relações humanas, né? Agora há pouco eu citei um sociólogo de renome, extremamente prestigiado, vendeu livro, vende ainda como best-seller, que foi o Zygmunt Bauman. E antes eu citei, né, uma obra do Al Gore. Al Gore que foi candidato a presidente dos Estados Unidos. O que acontece? Acredito que é esse o nome dele. É, né? Uma Verdade Inconveniente, o nome da obra. O que acontece? Então, pessoal, pensem comigo. A pandemia é um fenômeno
social. É um fenômeno social. Um fenômeno social. Se nós não mudarmos a maneira como nós nos relacionamos, e isso é possível, a gente herda uma cultura, mas a gente intervém na cultura, a gente constrói a cultura diariamente, ou a gente reitera o que está posto, ou a gente modifica. Né? É assim. Quando a gente pratica daquele jeito, a gente reitera. Quando a gente reflete sobre, a gente está, né, conseguindo subsídios para quem sabe modificar. E quando a gente decide modificar, cria uma, a gente inova, a gente muda a cultura, né? Um dado da cultura, um aspecto da cultura. Né? O ser humano, pessoal, ele é um ser que faz a história. Né? Existem aspectos da vida que são estruturantes. Por exemplo, né, em outra live, aqui pelo Amor Educacional, batendo papo com os estudantes da Amor Educacional, eu citei muito rapidamente que no Brasil, né, sociedade extremamente desigual, como a gente falou agora há pouco, por vários fatores, né, a gente tem um problema que está diretamente ligado à desigualdade, que é o preconceito. E aí, o preconceito no Brasil é considerado como algo estrutural. Estrutural. A gente nem pensa, mas ele já está dentro da estrutura da nossa cultura e por vezes a gente comete. Né? Existem aspectos que são assim, que fazem parte da estrutura e que nos formam. Mas inclusive esses a gente consegue modificar, pessoal. Como? Como? Por isso que no final da live anterior, quando estava terminando, nem sei se foi a mensagem, eu disse: excelente colocação, professor. A educação salva. A educação é o caminho. Mas o que acontece, pessoal? No Brasil a gente tem 12 milhões, mais de 12 milhões de analfabetos, pessoal. Né? Eu citei na live, eu digitei lá. A gente tem, né, mais ou menos 50 milhões de pessoas, pessoal, na informalidade, no subemprego. No Brasil a gente tem gente morrendo de fome, pessoal. Percebe? A educação no Brasil, né, eu já citei isso também, participando do evento no Amor Educacional. O Amor é uma parceira gigantesca. Tem sido fantástica para mim nesse momento de pandemia, porque eu consigo conversar com outras pessoas também. Né? O que acontece? Eu citei em uma das lives debatendo a educação, que infelizmente a educação no Brasil, né, pouquíssimas vezes foi vista como uma questão de Estado. Né? Tá lá na Constituição brasileira. Está na Constituição brasileira. O analfabetismo deve ser erradicado do Brasil. A gente deve buscar numa perspectiva inclusiva. Por quê? Porque a sociedade é excludente, acabar com o analfabetismo. E a gente faz isso universalizando o acesso à educação, porque a educação é direito de todos e dever do Estado, e também da família. Mas olha lá, do Estado, é dever do Estado e da família. Pessoal, né, eu não tenho esse dado aqui agora em mãos, né, mas a gente tem muitos problemas na educação brasileira, né? A formação dos professores, né? A qualidade das escolas do ponto de vista estrutural, né? Na teoria, por exemplo, a gente pensa o currículo, pensa a proposta, pensa a lei que rege a educação e a Constituição brasileira, é tudo fantástico, mas não chega a se concretizar na prática, né? Na outra live eu citei os institutos federais, eu sou professor do Instituto Federal, pessoal. É fantástico na teoria um modelo de educação do Instituto Federal. É fantástico, pessoal. Imagine um menino de 14 anos tendo a oportunidade de estudar com professores que são pós-doutores, né? De participar de projetos de pesquisa. Pessoal, eu sou um cientista e eu dou aula para adolescente, né? Isso é fantástico, pessoal. Eu só estou falando para vocês aqui porque eu tive a oportunidade de estudar na escola da elite aqui de Alagoas. Apesar de não ser de uma classe alta,
Né? Eu era da Ralé Brasileira, sociólogo brasileiro, Gessé de Souza. Quem tiver interesse, lê esse livro. Fala sobre desigualdade. Ralé Brasileira. Né? Eu integrava a Ralé Brasileira. E aí, fazer esporte, tive algumas oportunidades. O que acontece, pessoal? Estudei numa escola de elite. Eu tive professores que hoje são professores da universidade. Né? Foram meus professores no ensino médio. Né? O que acontece? Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com professores que foram meus professores. Né? No Instituto Federal, inclusive. Né? Eles foram meus professores na escola de elite que eu estudei. E agora são professores do Instituto Federal. Doutores, pós-doutores. O que acontece? Eu só estou aqui por causa da educação. A educação, ela faz com que a gente coloque para fora o nosso potencial. Eu sempre fui um menino questionador. Mas será que se eu não tivesse estudado na escola que eu estudei, né, eu teria desenvolvido a capacidade de sistematizar ideias, de usar as ideias que eu tenho numa sociedade que é extremamente competitiva, né, e de usar minha capacidade de produzir ideias, de refletir numa sociedade que é extremamente competitiva e excludente, para conseguir me incluir nessa sociedade, já que esse modo de organização social me larga a minha própria sorte ou ao meu próprio azar? Percebe? Não, pessoal, não. Né? Em uma outra live eu disse que falar que existe meritocracia é a maior falácia do mundo. E aí eu posso debater isso com qualquer pessoa, é a maior falácia do mundo. Porque só existe meritocracia onde existir pé de igualdade para se competir. E no mundo não há pé de igualdade para se competir, pessoal. Vocês sabem quanto por cento da população brasileira tem acesso à internet de qualidade, pessoal? Como é que um cara que não tem acesso à internet vai competir? Como é que ele vai estudar agora na pandemia? Será que os professores estão preparados para oferecer educação através da pandemia? No meu caso, pessoal, eu não estou preparado para isso. Eu só estou preparado para falar. Se eu tiver que fazer outra coisa, eu não consigo. Percebe? Como é que eu vou desenvolver com qualidade do mesmo jeito que eu fazia no tete-a-tete, no face a face, no cara a cara, né, no presencial, a educação que eu realizava? Lá, fazendo pesquisa com os meus estudantes do Instituto Federal. Não vai. Percebe? Mas essa questão não é só agora da pandemia, é sempre. Por quê? Porque o que direciona as nossas ações, o fundamento, e tudo que o ser humano faz, pessoal, tem um fundamento cultural. A ética é cultura. E o fundamento ético, infelizmente, no geral, leva a gente, né, faz com que as decisões que sejam tomadas pela política, né, nos afasta. O Bauman que eu citei, e aí, pessoal, eu poderia citar outros, né? Tem um pensador que vai além do Bauman. O Bauman diz, né, ele tem um conceito de líquido, ele fala da fragilização dos laços humanos, da liquefação da moral, né? Por que líquido? Porque quando a gente tenta pegar, escorre entre os dedos. Ele fala exatamente isso que eu estou dizendo, escorre entre os dedos, no livro Modernidade Líquida, na introdução do livro, Modernidade Líquida. Né? Mas tem um outro pensador contemporâneo que está vivo, né? O nome dele é Peter Sloterdijk, né? Ele fala de espumas. Imagine, Bauman colocou como relações líquidas. Ele tem um livro chamado Amor Líquido. O Sloterdijk, ele fala de como espuma, relação como espumas. A espuma, ela se vai, ela se fragmenta, ela se dispersa muito mais facilmente do que o líquido. Percebem? Então, isso é a gente. E a gente só consegue sair disso se a gente tomar uma atitude coletiva, pessoal. Né? Em um dos encontros eu disse que viver em sociedade, por mais que a nossa ética nos aponte o contrário, né? Na verdade, não é assim. Por isso que a gente vive situações anômicas, situações doentes do ponto de vista da sociedade. Por isso que a pandemia é um problema social e não biológico, não da natureza.
Se não tivesse a gente, não ia ter pandemia. Percebe? Só tem pandemia porque tem ser humano se comportando do jeito que se comporta. Indo e vindo de um lugar para o outro. Ser humano que vive em condição de desigualdade. Percebe? A coleguinha aqui colocou, eu estou tentando ler o que vocês colocam, que para a gente ser um educador de verdade, a gente tem que se manter sempre atualizado. Pois é, mas tem gente que não tem condições de acessar a informação. Ou, por exemplo, não teve uma formação suficiente para fazer com que ele seja capaz de selecionar as informações. Tem gente que até tem capital financeiro para... mas não sabe. Né? A pessoa ter estudo não necessariamente faz a pessoa ser sábia. Né? Não faz. Se assim o fosse, a gente não estaria vivendo o que alguns filósofos classificam como a época da pós-verdade, né? Um termo que ficou popular agora. Se assim o fosse, a gente não teria tanta gente comprando fake news. Por que tanta gente compra fake news? Porque tem um juízo fraco. Né? Porque tem, por exemplo, gente acreditando que a Terra é plana, pessoal. Como pode ser a Terra plana? Como pode? E o pessoal usando, inclusive, né, a própria ciência, desvirtuando a ciência, usando a ciência como dogma. Tem muito cientista não, peraí. Tem muita gente com formação acadêmica, inclusive, que defende que a Terra é plana. Isso é mó doideira, pessoal. Mó doideira. Tudo bem que a modernidade ela não conseguiu cumprir os seus objetivos. Né? Se a gente pensar na Revolução Francesa, estava lá na bandeirinha da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Se acreditava que usando a razão, a humanidade conseguiria construir uma sociedade mais digna para todo mundo, mais justa. Por isso a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Né? Mas veja, até no princípio, a ética ainda estava capenga. Por isso que a gente tem que renovar a cultura, tem que renovar a ética. E a pandemia, ela chama a gente, colocou a gente no ponto de mutação. Na verdade, no meu ponto de vista, a gente já estava. Mas ela fez com que mais pessoas conseguissem enxergar isso. Né? Mas a gente tem que decidir mudar, pessoal. Se a gente não decidir mudar, entendendo que viver em sociedade é viver sempre na perspectiva da corresponsabilidade. Eu sou responsável por vocês, vocês são responsáveis por mim. Por mais que eu queira ser individualista e egoísta, por mais que eu haja assim, a minha vida está conectada a de vocês. Né? Percebam só, tem um pensador chamado Richard Dawkins. Ele escreveu um livro chamado O Gene Egoísta. E aí nesse livro ele fala que, então, eu não concordo, mas eu não tenho produção acadêmica no nível dele, para discordar dele lá teoricamente e tal, né, no sentido de um vulto internacional. Mas eu tenho condições de discordar com ele aqui conversando com vocês. Né? Ele fala que é da natureza a gente adotar uma perspectiva egoísta. Né? Isso tem a ver com a sobrevivência. Mas o que acontece? O ser humano é um ser cultural, pessoal. É um ser cultural. Né? A cultura, ela se conecta à nossa natureza. Ela molda a nossa natureza. A cultura é da nossa natureza. Né? Nós temos a possibilidade, isso já foi feito. Isso é feito com frequência. Por isso existem inúmeros organismos internacionais. Né? Por exemplo, na educação, tem a Unesco lá que pauta um bocado de coisa no mundo, inclusive, né, aponta caminhos para a educação. No Brasil, se segue uma perspectiva filosófica em relação à educação que está muito alinhado com o que a Unesco coloca. Na teoria, pessoal. Mas na prática não é assim. Né? Por que existem esses organismos? Porque tem gente como eu, para que a gente conceitue, para que a gente faça o projeto. Né? O que eu estou fazendo aqui é justamente problematizar para que vocês vão dormir hoje, né? Inclusive eu mesmo, pensando, o que eu quero deixar para gerações futuras. E entendam que essa não é uma fala de panfleto, né? Não é apenas um discurso, pessoal. Né? É a fala de um sociólogo. Apesar de eu ser novo, né? Eu sou um sociólogo. Eu fui treinado para fazer o que eu estou fazendo aqui.
Essa é grande parte da minha vida, né? Pensar sobre as relações humanas, sobre o que resulta dela e apontar caminhos, sendo que o caminho não é tomado por mim e a decisão de fazer aquilo também não é tomada por mim, né? Eu aponto o caminho, mas a decisão de seguir ou não o caminho, de concordar ou não com o que eu estou colocando, e o sociólogo é um cientista, né? Ele fundamenta em dados o que ele fala, né? Não faz experimento no laboratório. Por quê? Porque o seu laboratório é a própria vida humana, é o próprio ser humano. Percebem? O que é que acontece? Eu coloco o problema, eu aponto o caminho, mas a decisão de seguir não é minha, né? É da humanidade, é de todos nós, né? O sociólogo, ele fomenta políticas públicas, percebe? Mas quem faz a política pública é o político, a partir de uma decisão dele, às vezes conectada com os anseios do povo, né? E outras vezes não. Se tivesse sempre conectada, não existia o que eu citei na live anterior lá digitando, não sei se alguém estava participando e viu, né? Eu coloquei, existem modelos políticos que são classificados como política da morte, necropolítica. No lugar da política se fazer para gerir a vida, ela se faz para deixar pessoas morrerem. Numa sociedade que é extremamente desigual, na qual o Estado não toma atitudes para combater a fome das pessoas, o Estado atua numa perspectiva necropolítica, né? Esse debate é um debate extremamente refinado das ciências sociais, das ciências políticas, né? Não tenho como explicar tudo aqui, mas a política, se a gente pensar ela numa perspectiva clássica, né, da gestão das relações sociais, pensando a política macro, a política que é realizada através do Estado. Por quê? Porque política a gente pode pensar na perspectiva micro também. Nós somos seres políticos. O que a gente está fazendo aqui é um momento político, inclusive. É porque toda relação é uma relação de interesses, é uma relação de poder, né? Percebem? Eu estou tentando convencer vocês de que o modelo de sociedade que a gente adotou não é o melhor. Porque se fosse o melhor, a gente não teria a pandemia. Se fosse o melhor, a gente não teria gente morrendo de fome. Se fosse o melhor, a gente não teria o gelo, as calotas polares, né? As calotas polares descongelando. Se fosse o melhor, a gente não teria ministro dizendo que tem que aproveitar a pandemia para passar uma boiada lá na Amazônia e destruir a Amazônia toda. Percebe? O que eu estou fazendo não é uma coisa partidária, mas é uma coisa política, porque somos seres políticos. Porque todo ser humano, por mais que não goste de política, né, é ser político. Como somos seres econômicos, como somos seres sociais, como somos seres culturais, como temos uma psique, uma subjetividade que está conectada a tudo isso que acontece fora da gente e que inclusive interfere no que a gente faz aqui no fora, né? A gente é um ser holístico, pessoal, né? Se a gente pensar nessa perspectiva do holismo, a gente faz parte da ecologia mundial, é global, né? A gente faz parte do planeta Terra, sendo que aí o nosso modo de pensar que fragmenta, que separa os saberes, né? O nosso modo de pensar construi um paradigma que, apesar de, por um lado, defender que o ser humano deve buscar a igualdade, esqueceu que, por outro, o ser humano deve cuidar do planeta. Que a gente tem responsabilidade, já que a gente é um ser cognoscente, né, que tem capacidade cognitiva, que a gente pensa que tem a razão, o logos. Percebe? Então, com certeza, né? Uma colega aqui, a Valéria, colocou que mesmo quando a gente não concorda, a gente tem que ter respeito pelo outro. Isso daí é base para que a gente tenha uma sociedade saudável, né? Uma sociedade saudável. Isso daí é base, por exemplo, da democracia, pessoal. Democracia.
Democracia foi inventada lá pelos gregos, né? Por volta do século 5, 6 a.C. Lá era a democracia direta. E aí, por conta do tamanho que as sociedades tomaram, né, criaram a democracia representativa posteriormente. É base da democracia, é fundamental que haja, inclusive, o confronto de ideias. Mas a gente não pode anular o outro porque a gente não concorda com ele, né? Não pode anular. Agora, pessoal, a gente não pode ser tolerante, né? Tentem entender o que eu vou falar. A gente não pode ser tolerante com ideias que colocam a humanidade em risco, pessoal. Quando eu digo não pode ser tolerante, a gente não tem que partir para violência não, né? Mas a gente tem que combater fortemente, né? A gente não pode, ao pé do desenvolvimento que a gente está, né? A gente não pode correr o risco de ampliar a barbárie, né? No meu ponto de vista, a gente já vive numa realidade que é bárbara. Porque se assim não fosse, eu não estaria fazendo essa palestra. Se assim não fosse, a gente não precisaria falar de, como é que se diz? De inclusão, se a sociedade não fosse bárbara, né? Mas a gente não pode generalizar ainda mais a barbárie, né? Porque isso daí é contrário ao que é ser humano, né? Claro, política sim, politicagem não. A politicagem a gente tem que combater. Porque a politicagem ela faz mal, né? Ela não é a favor da vida. Ela não é a favor do bem coletivo, do bem-estar coletivo. Ela não se pauta numa ética da responsabilidade com o outro. Ela se pauta numa ética, né, individualista. Percebem, pessoal? A gente já está caminhando aqui para o final do nosso encontro, né? Então, acredito que eu já falei aqui algumas questões que mostram o porquê do título do nosso encontro e da nossa conversa, né? Em ponto de mutação, é fundamental a mudança. Pandemia e desafios humanos, né? O que acontece? Só para problematizar mesmo, só para... Pois é, as pessoas têm que aprender isso. Não colocar o lixo nas ruas, não furar a fila, né? Não querer tomar vantagem em cima dos outros. É tipo isso, né? O que acontece? Eu não sei se vocês cometeram, né? Se comportaram desse jeito, né? Como a minha vida é problematizar a vida, né? Por já estar questionando o modo de vida que a gente tinha, eu não cometi isso que eu considero um deslize. Me desculpem. Mas eu entendo, pessoal. Porque a cultura, ela vai nas nossas entranhas, pessoal. Nas nossas vísceras, né? E a cultura que a gente tem é uma cultura do consumismo. É uma cultura pautada numa lógica de vida na qual, em grande medida, a gente não vive, não aproveita a vida. A gente não amplia, né? A gente não amplia, não pensa de maneira mais ampla, não reflete, fica ali meio que no automático. Tá na hora, tenho que trabalhar. Aí pega o trânsito, né? Eita, tá na hora do almoço, tenho que correr, senão vou perder o horário do trabalho, não vou conseguir fazer aquela tarefa. Aí fica longe do filho, aí não lê o livro. Aí chega em casa, a notícia vem através da TV, você nem pensa e acredita, sim senhor. E no outro dia a mesma coisa e você não aproveita a vida. E quando você acha que você vai aproveitar a vida, você vai no shopping para gastar dinheiro. E aí você gasta o dinheiro e tem que trabalhar que nem um doido, que nem uma doida novamente para ter o dinheiro. O que é que eu estou dizendo? É que muita gente no começo da pandemia, 2 semanas passadas, né? Já estava reclamando, que saco ter que ficar em casa. Minha vida era tão massa. Quero retomar a minha vida, né? Será que sua vida era realmente tão massa, né? Por que tanta gente tem sofrido de ansiedade agora na pandemia, né? A pandemia, pessoal, só abriu a porta.
Só deixou o negócio sair. Mas a angústia já estava lá, pessoal. E a angústia está muito ligada a esse modo de existência que, como inúmeros pensadores colocam, pessoal, né? É um modo de existência que faz da gente meio que saco vazio e furado, entendeu? A gente vai colocando coisa, mas tem um buraquinho lá e o negócio vai saindo, vai saindo, vai saindo. Por quê? Porque o que a gente coloca não nos preenche, né? Não nos preenche, não nos alimenta de verdade, pessoal. Entendem? A gente não pode, enquanto humanidade, pensando no Brasil, a gente não pode, enquanto brasileiro e brasileira, enquanto brasileira e brasileiro, sair da pandemia do mesmo jeito que a gente entrou. E ainda não é a hora de sair, pessoal. Não é a hora de sair. Os estudos mostram que a curva está subindo na maior parte do Brasil, né? A curva está subindo. Não parou e nem está descendo. Na maior parte do Brasil, né? Inclusive em Alagoas. Né? Eu não acredito em terra plana, pessoal. O que eu estou falando é baseado em dado. Está lá, em estudo científico. Né? Reflexão filosófica. Estudo científico, é dado. Percebe? Percebe? Mas por que a gente coloca outros fatores como mais importantes que a vida? Por que, né, a política que deveria cuidar da vida fecha os olhos para uma grande parcela da população brasileira? Né? Pesquisem sobre a situação de vida do pessoal da periferia. Né? Aqui em Maceió mesmo, pessoal, a gente tem bairros que faltam água na maior parte da semana. A gente tem bairro que chega água 1 ou 2 vezes na semana. Né? Se não fosse a iniciativa do próprio povo, que já está em grande medida acostumado, olha que sinistro, acostumado a viver sem o Estado, né? O Estado só vai lá, infelizmente, para dar porrada, às vezes, né? Muitas vezes, às vezes não, muitas vezes, o Estado só vai lá para dar porrada, e os representantes políticos só vão lá na época de coletar voto. Percebe? Né? Se não fosse a solidariedade desse povo, que já está acostumado a viver sem o Estado, criando ações, dando uma demonstração que o caminho é esse, a solidariedade, a situação deles estaria muito, muito pior, pessoal. Já está comprovado, pessoal, estudo científico, estudo feito pela PUC, né? Que o negro pobre tem 4 vezes mais chance de morrer, né, pegando coronavírus do que o branco. Pô. Negro porque é pobre, pessoal. Porque é pobre. Percebe? Como o... Me desculpem que eu não gravei o nome, né? A primeira vez que eu interagi com eles através das redes sociais. Mas como um dos palestrantes anteriores falou, se não fosse o SUS, né? O SUS, ó, olha só, né? A política ela se pauta em perspectivas filosóficas, em perspectivas, né? Ela cria um paradigma, ela cria um conceito de Estado, um conceito de, né? O que acontece? Existem perspectivas de Estado que são em grande medida excludentes. Se a gente pensar no que o pessoal, né, de maneira que no popular até já se popularizou isso, chama de o Estado mínimo. Se a gente pensar o Estado mínimo, no Estado mínimo a gente não tem SUS. A gente não tem SUS. Pessoal, imagine o Brasil sem o SUS. Imagine o Brasil sem o SUS. Né? Privatiza, pronto, acabou. Cada um que se vire, que pague pela sua saúde. É o que vai ser do povo pobre, que já sofre, que já morre. Percebe? Então espero que tenha somado com vocês. Faltam 20 segundos. De verdade, espero ter contribuído. Espero ter feito vocês pensarem, plantado sementinhas. Estamos num ponto de mutação. Somos seres históricos e precisamos produzir a mudança. Que a gente saia da pandemia melhor do que a gente entrou. E a gente entrou por causa da gente mesmo, pessoal. Então vamos junto, vamos mudar. Valeu, muito obrigado, até a próxima.